E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo opinião aqui na Remember. Eu me chamo Jair e hoje eu estou aqui para falar sobre a nova animação do Homem-Aranha que foi lançada recentemente na Disney Plus. E aparentemente muitas pessoas estão discutindo, estão falando meio que a animação mudou isso, os personagens são assim, assado. Colocaram personagens que aparentemente estão causaram um certo desconforto em algumas pessoas. E eu não vou mentir que, a princípio, me deixei levar muito por essas opiniões. Eu não estava com a. Eu tinha assinatura do Disney Plus, só que eu cancelei, mas depois, recentemente, eu assinei novamente, justamente por conta para assistir essa animação do Aranha, como também outras séries da Disney Plus. E, ó, galera, assim, a meu ver, Eu sou, eu sou um fã, não dizer ferrenho do Aranha, mas eu gosto muito do personagem. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, já falei pro Ronaldo, que para mim é o meu personagem favorito da Marvel. E eu sou muito crítico em algumas animações em relação se tratando do personagem. Eu não defendo tudo, obviamente, só quando se trata em história, dependendo da história, da narrativa e tudo mais, eu defendo ou critico quando é necessário, no meu ponto de vista. E essa animação, no geral, ele tem seus prós e tem seus contras também. Começando pelos contras, eu acredito que a animação, em algumas partes, ele, ele deixa os personagens um pouco mais engessados. Por exemplo, quando eles vão caminhar, quando eles vão fazer uma atividade assim, básica mesmo, mexer as mãos, os braços, né? Fazer um movimento comum que a gente está fazendo, essa questão da mistura do 3D é complicado porque não fica tão fluido, sabe? Essa animação 3D parece que ele ainda assim parece que está meio enrijecido. Eu entendo, obviamente, que uma animação assim, uma série onde tem vários episódios, você não pode gastar tanto, né? Você sempre tem que ter um cuidado, barateia demais, vamos dizer. E eles tentam misturar essa questão do cartoon, do quadrinho, você vê muitas relações do quadrinho, você pela fisionomia dos personagens, tem o rosto dos personagens, lembra muito as histórias em quadrinhos, misturado com 3D, os movimentos em 3D. Em grande parte ele funciona, principalmente quando você vê as movimentações faciais, porém, em outras fica muito estranho. Estranho, não vou mentir, fica estranho. Porém, não vou dizer que, no geral, vai desmerece. Não, você releva algumas partes, né? São pouquíssimas, pelo menos o que eu vi são pouquíssimas. Como falei, o que me causou um pouco de estranheza a princípio foi o movimento, como falei, né? O andar, é, o personagem correr quando é necessário. É como se estão correndo e não os frame rate não acompanhasse, né? Estivesse travando. Porém, coloca no lado positivo, nas cenas de ação, a decorrer dos episódios, no começo ele é muito pouco que ocorre, é muito enxuto, mas quando vai surgindo os vilões, aos poucos vai melhorando, aos poucos vai criando uma certa identidade de lutas. Claro, obviamente, eu entendo que é o início da vida do Peter como Homem-Aranha, então a gente não pode esperar um Homem-Aranha já com grande experiência e está aprendendo ainda e vai levar muita surra, principalmente de personagens que a gente já conhece, de séries, né, que a gente já conhece. Então a gente tem que relevar essa consideração, óbvio, né? Porém, outra coisa que talvez me incomodou um pouco foi um pouco da narrativa. Algumas vezes ele funciona, algumas vezes é um pouco parado, ele sempre tenta colocar o humor, ele é presente, obviamente, no ambiente do Homem-Aranha, mas às vezes a série meio que extrapola um pouquinho aqui ou colar em personagens que, assim, ok, é para quebrar o clima, mas fica estranho, sabe? Principalmente no Norman Osborn, às vezes ele coloca aquele lado humor
que você olha e fica assim, cara, tá estranho isso aqui, sabe? Fica meio estranho ele falando de modo sarcástico, não nem sarcástico, mas tom irônico. Hoje você vê aquele lado meio, nossa, é assim, nossa, eu sei aqui e tal, não sei o que, vão fazer isso e tal. Eu não vejo norma nessa questão. Eu acho que a Disney poderia manter ele mais sério, né, mais frio. Outro ponto talvez negativo para algumas pessoas é que o Homem-Aranha sempre, no tempo de colégio, sofria bullying, né? É uma coisa que infelizmente ocorre hoje em dia. E nesse caso não, esse caso ele está muito light, ele não sofre, ele tá de boa, parece que ninguém mexe com ele. Quem mexe, entre aspas, é só os colegas de trabalho, de estágio que mexem com ele, mas sabe, aqui a colar, nem essas coisas todas. Diferente das HQs antigas, para quem quiser entender, é só ler a coleção clássica Marvel, que a Panini lançou, então que vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Então, talvez para algumas pessoas isso tenha incomodado, como a questão da mudança dos personagens, como por exemplo do Harry Osborn, do Norman Osborn, apresentando uma nova personagem que é a Nico, que se torna a melhor amiga dele, mas aí eu já entro na questão dos direitos autorais, porque, como sabem, a Sony e a Marvel têm esse acordo que a Marvel não pode utilizar certos personagens que são só da Sony, porque a Sony detém os direitos da Marvel, ou do Homem-Aranha. Então, como, por exemplo, o nome Mary Jane não pode usar, acho que a Gwen Stacy parece que não pode usar, que mais? Entre outros personagens também. Um lado positivo é que já nessa animação ele já cita o Tio Ben, já aparece uma imagem do Tio Ben, não assim é uma imagem assim, uma foto, né? Como vocês assistirem, vocês vão ver. Então já é um ponto positivo. E assim, eu acho bacana que, por mais que seja baseado no Tom Holland, que é uma coisa óbvia, e pega referências, cenas que são apresentadas já desde a Guerra Civil, como por exemplo a apresentação do Norman Osborn para o Peter, é praticamente a mesma cena do Tony Stark aparecer pela primeira vez na Guerra Civil, encontrando o Peter. Mas, assim, pelo menos o Norman eu acho um pouco interessante. Um ponto negativo também que eu coloco é essa questão do tutor. O Peter ainda tem um tutor que talvez algumas pessoas gostem, outras não. Eu fiquei meio surpreso, mas fica aquela coisa, tá? Aquela relação de dependência e tal, tudo bem, primeiros anos. Mas, assim, eu queria ver ele mais independente ainda. Eu queria ver ele mais. Poxa, eu quero aprender, eu quero entender como é que funciona. Eu tenho que pensar por conta própria. Claro, todo mundo tem que ajudar, ele vai tendo conselhos, mas a gente fica aquela questão de dependência, poxa, ele tem a própria vestimenta dele, mas os outros que vão surgindo são os outros que fazem para ele. Os outros uniformes foram feitos para ele, ele não fez do zero. Então já fica, tá ok, tudo bem. Isso aí também pode ser para mim é um ponto um pouco negativo, mas ok, eu relevo. Mas no geral a narrativa funciona, mas o gancho da primeira temporada foi bom, e que dá uma brecha muito legal para a segunda temporada, como eles vão enfatizar a questão dos amigos do Peter, a família do Peter, principalmente em relação aos pais, e em relação aos outros heróis também. O bom é que, por mais que seja meio que um universo alternativo, obviamente, em relação ao MCU, é meio que eles pegam o contexto do MCU, o que ocorre com uma guerra civil, provavelmente a Guerra Infinita, que vai mostrar futuramente, e acrescentam, mas de uma forma bem diferente, esse conto de uma forma diferente. Então já é um ponto positivo. Então, assim, eu espero que muito que a Disney ela consiga enfatizar, melhorar ainda mais na segunda temporada da série do Homem-Aranha, essa nova série. É claro que muitos queriam, e eu também não vou mentir, a continuação da série de 94. E eu, sinceramente, eu não sei o que eles poderiam colocar. Enfim, mas essa nova série é bacana, porém, eles precisam melhorar muito na questão da animação.
Eu acho que dava para melhorar. É claro que nas cenas de ação fica um pouco mais fluido, mas eu acho que ainda dava para melhorar. Esse é o grande problema das séries que misturam desenhos 2D com 3D. Eu ainda preferia mil vezes mais um desenho 2D, mas eu entendo que vão avançando, as tecnologias vão avançando e o 3D parece que está aí para tomar conta. Mas ainda assim, eu preferi muito o 2D. Mas essa é a minha opinião, espero que vocês compreendam. Se vocês já assistiram essa animação, deixa aqui nos comentários. A minha nota final é uma nota 8, certo? Como falei, tem esses pontos positivos, mais negativos, então é apenas minha opinião, minha visão sobre essa série. Então, deixa aqui nos comentários, curta, comente e compartilhe, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.